Rebeca foi mãe de gêmeos, Esaú e Jacó. Mas ela não sabia disso. E enquanto ela tinha, portanto, os dois filhos na barriga, a Torá conta que ela ficava bastante incomodada com a movimentação que ela sentia no seu útero, a ponto de sofrer tanto, que ela pede para Deus uma ajuda para entender o que estava acontecendo com ela. E hoje a gente vai ver que essa passagem, cabalisticamente, revela alguns segredos sobre medicina cabalística. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Toldot, hoje focando nos parágrafos 59 e 60 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bem, como eu disse, em Gênesis, ali por volta do capítulo 25, a gente começa a ler sobre o nascimento do nosso último patriarca, Jacó, e ele era irmão gêmeo de Esaú. Então a Torá começa a contar que a Rebeca tinha uma sensação estranha, né, dentro do seu útero, dentro do seu ventre, e ela não sabia o que era. E ela vai perguntar para Deus, né, o que era esse comportamento ali que tanto a incomodava. E ela recebe uma resposta imediata de Deus, né, dada a conexão que ela tinha. Então ela sentia ali uma movimentação que a Torá conta para nós que eram as crianças brigando, Esaú e Jacó. Né? Então a gente já sabe que desde o ventre Esaú e Jacó vão representar dois opostos, né? E você tem vários modos de analisar isso aí. Agora a gente vai analisar do ponto de vista do Zohar, que na voz do Rav Huna, um dos sábios que aparecem, explica que essas duas crianças têm que ser entendidas como um aspecto do fígado e do coração. Tá? E elas estavam lutando então para ver quem é a mais importante entre elas. E essa luta não acontece, claro, portanto, só ali com Rebeca. Essa luta de fígado e coração, segundo o Zohar, acontece com todos nós até os dias de hoje. É uma luta, como eu falei antes da vinheta, da medicina cabalística. Tá? E aí é legal a gente então ver até um pouquinho a mais da história para entender que luta é essa. Quando a Rebeca pergunta, então o que está acontecendo aqui? Deus mais ou menos responde o seguinte, né? Eu não vou falar ipsis literis. Você tem duas nações que vão nascer do seu ventre, né? E dois povos que vão surgir daí. Um vai ser mais forte do que o outro, e o outro vai servir, e o mais velho vai servir o mais novo. Essas são as palavras de Deus. Então, isso é interpretado de novo no Zohar à luz da medicina cabalística, né? O que significa duas nações? Coração e fígado. Quando a Torá fala que são duas nações, quer dizer que esses dois órgãos têm modos de funcionamento totalmente diferentes. Eles produzem coisas totalmente diferentes e trabalham com regras, né? Uma nação implica em regras totalmente diferentes. Aliás, aqui só um comentário, você podia falar assim, e o cérebro, ele também não é importante? Porque geralmente na medicina cabalística a gente fala dessas três partes, tá? Fígado, coração e cérebro. Claro que só que aqui nós estamos falando de ventre, né? Da parte torso humano, então o cérebro ficou de fora. Então as duas nações representam esse aspecto, tá? E o mais velho servir o mais novo. O mais velho é o fígado, servindo o mais novo, que é o coração. Então vamos explicar o que tudo isso aqui representa. Aliás, por que o fígado é mais velho, né? Você pode perguntar, só para explicar também. O fígado é bem maior do que o coração, tá? Então, o mais velho é no sentido de o maior, como a gente talvez fale em português, né? Eu tenho um irmão maior, tenho um irmão menor. Maior e menor no termo de idade. Tá? Então, ele serve o coração. Então, vamos lá. O fígado, pessoal, ele representa o mundo da ação, que a gente chama de Asiá na Kabbalah, e ele representa também o nível mais baixo de alma, que é o mundo de Nefesh, né? Então é um aspecto mais material do nosso corpo, tanto é que a Nefesh na Kabbalah é dita que ela é um nível de alma, mas ela circula no nosso sangue, tá? Como a alma ela é sutil, não estamos falando de nada físico, mas ela circula no nosso sangue, tá? Então é o mundo da ação, é o mundo da Nefesh, e portanto o fígado está muito ligado, e aí quem sabe de medicina vai saber isso, a remover toxinas e impurezas do nosso corpo, tá? Por causa disso, porque quanto mais baixos são os níveis que a gente fala na Kabbalah, seja de alma, seja de mundo, mais ele está sujeito ao que a gente chama klipot, né? O mundo de cascas, o mundo de impurezas. Já o coração, ele está mais alto, isso é muito simbólico na medicina cabalística, né? Todos os órgãos mais altos também são mais altos espiritualmente. Por exemplo, se eu falasse do cérebro, como eu disse, ele é mais alto de todos. Ele já representa um aspecto menos material. Ele está mais ligado ao aspecto
espiritual do nosso corpo, tá? Porque ele vai estar ligado a manter a alma, que a gente chama de Ruach, o nível de alma que a gente chama de Ruach, e permite que a gente tenha o fôlego de vida, sopro de vida. Ruach significa exatamente isso. Então, eu sei que também tem a ver com o pulmão, mas eu não vou entrar aqui em questões. O coração e o pulmão trabalham bem juntos também, para quem sabe de medicina, né? Sabe que tem um sistema sanguíneo específico ali fechado entre coração e pulmão. Mas enfim, o coração está representando esse aspecto que mantém a vida. Ele não está muito preocupado com aspectos mais materiais nesse sentido, como o fígado, tá? Então ele está ajudando a manter o fôlego de vida. Então, por que o Zohar vem e fala que o fígado serve o coração, ou o mais velho serve o mais novo? Porque o fígado, ele realmente pega todo o sangue que vem do coração e ajuda a remover toda essa toxina, toda essa impureza. Esse é o servir. Ele é realmente submisso ao coração, no bom sentido, tá? Fisicamente falando. E aí o coração já recebe um sangue muito mais puro, tá? Tudo bem que o sangue ainda vem com alguma separação para ser feita no coração, a gente sabe, entre oxigênio e não oxigênio, né? Sangue oxigenado ou não, vindo das veias ou das artérias. Mas já não vem com as toxinas alimentares que o fígado limpou, né? Então o primeiro grande filtro é o fígado. Então o fígado remove toda essa impureza, as clipotes mais densas mesmo, e manda para o coração usar esse sangue muito mais tranquilo e dar uma refrescada, digamos, nesse sangue. Aliás, repare, como eu falei, que o coração vai estar preocupado em trabalhar com oxigênio, basicamente, no sangue, né? Pôr oxigênio, tirar oxigênio, fazer essa questão, mas não as toxinas mais densas. Então, é a questão do Ruach, tá? E aí, não é à toa que quando a circulação sanguínea para por causa do coração, o corpo morre, né? Porque o coração, como eu falei, é que está muito mais ligado a manter a vida. Embora o fígado faça uma função importantíssima, que é remover impureza, se você tiver um problema de fígado, não é tão grave assim, né? Tem muita gente, vocês sabem, que tem o fígado bem comprometido por doenças como cirrose, fígado gordo, como se chama, né? Hepatite. Ela pode matar, essas doenças podem matar, mas é muito menos letal do que doenças do coração, né? Então o fígado, ele realmente tem essa função um pouco mais secundária, tá? Aliás, o fígado tem uma questão muito interessante, que é um dos poucos órgãos que você pode doar vivo, né? Ele não é tão indispensável assim, claro, não dá para falar de órgão indispensável, mas é aquela coisa, tem órgãos que você pode doar vivo, né? E o fígado é um deles, inclusive com uma capacidade de regeneração muito grande, o que também mostra o lado material dele, né? O lado físico dele. Coisas que não se regeneram com muita facilidade são mais espirituais, por exemplo, neurônios, que a gente sabe que não se regenera. Então, o que basicamente a Torá está falando aqui? Você vê, eu estou sendo simples, né, para não ficar também em detalhes técnicos, uma aula de medicina cabalística, e falando que Esaú e Jacó não tem nada a ver com Esaú e Jacó. É um sistema médico que nós temos, que é físico / espiritual, né? Como é que o nosso sangue está circulando no fígado e coração e o que isso afeta na nossa vida. Bom, e aí para terminar, não é o que o Zohar está falando, mas eu aproveito o vídeo para dizer isso, a Kabbalah ensina que as nossas ações, por causa do fígado, e o nosso nível espiritual, tem influência direta nisso que eu estou falando. Então pode parecer algo meio louco para a ciência moderna, contemporânea, como a gente pensa, né? Mas a Kabbalah diz que não. Então, se eu tenho atos no mundo material que me conectam com luz, me conectam com o lado santo, me conectam com santidade e pureza, isso beneficia meu fígado, meu coração e minha circulação sanguínea. E se eu faço atos literalmente viciosos, viciados, eu estou trazendo vícios para o meu corpo, tá? E isso está trazendo toxinas para o meu corpo. Então, existe relação entre atos e a minha saúde. E eu não estou falando de atos do tipo comer, beber e fumar, né? Percebam, estou falando de atos genéricos. Por exemplo, que tipo de estilo de vida eu levo no sentido, eu cumprimento pessoas ou não cumprimento? Né? Eu sou uma pessoa estressada ou não sou uma pessoa estressada? Como eu lido com espiritualidade, como eu não lido com espiritualidade? Esse tipo de coisa. Como é que eu demonstro minhas emoções, como eu não demonstro minhas emoções? Eu tenho um sistema espiritual na minha vida ou não tenho? Né? Eu tenho meus momentos de oração, de conexão com o divino, de conexão com a natureza, ou eu sou uma pessoa mais cética, descrente, que sou muito pragmática? Estou falando disso, tá? Não estou falando de hábitos de saúde. Então todas essas ações negativas podem estar contaminando o corpo, por mais que a ciência moderna, né, não veja desse modo.
Bom, e aí para terminar, um Zohar vai falar, não é exatamente também nesse parágrafo, que é daí a importância às vezes dos jejuns, né? Vocês sabem que o judaísmo e a Kabbalah usam muito essa ferramenta. E de novo, muita gente acha que é uma ferramenta só espiritual. Não, é espiritual barra material, né? O primeiro motivo de você fazer um jejum realmente é trabalhar em alguma questão da alma. Por exemplo, você faz um jejum no Yom Kippur para pedir perdão, né? Para se limpar de pecados e tal. Mas essa limpeza de pecados que é espiritual acaba beneficiando fisicamente o corpo. E hoje sim, aí a ciência comprova, né, que existem vários benefícios no jejum. Inclusive tem técnicas que eu não vou entrar aqui. Aliás, tem ainda alguma polêmica sobre se isso beneficia ou não, sobre o jejum intermitente, né? Não sei se vocês já ouviram falar. São pessoas que vivem em algum sistema de jejum meio que constante. Então tem vários sistemas de, por exemplo, 12-12, né? Come 12 horas, faz jejum 12 horas, ou 24-48, né? Come 24 horas, faz 48 horas de jejum, ou o oposto, né? Então essas técnicas, elas são primeiramente espirituais para Kabbalah. Como eu falei, você faz um jejum para um perdão, você faz um jejum para evitar uma energia negativa, como no 9 de Av, né? Mas nunca é só espiritual. Você acaba beneficiando o seu corpo, você acaba tirando toxinas do sangue, você acaba melhorando o seu sistema digestivo. Tem benefícios que também são materiais. Então, no fundo, a gente está falando de um sistema holístico, né? Que hoje está tão em voga, né? Falar de sistemas de medicina holístico. A Kabbalah já está falando disso muito tempo atrás. E o Zohar específico agora, analisando como fígado e coração trabalham bastante em conjuntos, um até servindo o outro, né? E a influência que eles têm na nossa vida física barra espiritual. Um bom dia a todos e tudo de bom.